paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui agora para nós falarmos sobre um assunto muito importante. Passará a igreja pela tribulação? Para nós estudarmos este assunto, nós vamos usar dois textos bíblicos. Um está lá em Daniel, no capítulo de número 9, e o versículo 24 até o versículo 27. E outro texto está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e versículo de número 1 até 8. Mas nós vamos ler apenas do 6 até o 8 para ganharmos tempo. Vamos lá, em Daniel, capítulo 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 72 semanas, e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até ao fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora vamos ler a palavra lá no Novo Testamento, no livro de 2 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, versículos 6 até o 8. Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da justiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Será mesmo? Alguns acreditam que a igreja passará pela tribulação. Será mesmo que a igreja passará pela tribulação? Primeiro nós vamos ver aqui as 3 posições teológicas, 3 escolas teológicas. Aqui estão elas. 3 posições sobre o arrebatamento. Primeiro, os pós-tribulacionistas. Eles colocam o arrebatamento no final da tribulação. Quando terminar a tribulação, então o arrebatamento acontece, Jesus já leva todo mundo salvo e ponto final. Também tem os midi-tribulacionistas. O que é isto? Eles colocam o arrebatamento no meio da tribulação, ou seja, na metade da tribulação, 3 anos e meio, acontece o arrebatamento. E também tem os pré-tribulacionistas, que colocam o arrebatamento imediatamente antes da tribulação. Pois bem, esta é a nossa visão. Nós que aqui estamos falando, aqui essa igreja acredita no pré-tribulacionismo, ou seja, que Jesus virá arrebatar a igreja antes mesmo da tribulação, antes que os homens sejam feridos, castigados, antes que o anticristo se revele, antes da marca da besta, antes de todas as pragas e flagelos que estão para descer sobre a humanidade. Nós acreditamos que Jesus virá e arrebatará a igreja. Então, nós lemos aqui sobre as 70 semanas de Daniel, que é o que nos dá base para crer desta maneira. Vamos lá. Nós temos aqui a divisão
das 70 semanas, como nós lemos no texto sagrado. As primeiras semanas, o primeiro bloco ali, aquela parte amarela, se refere a 7 semanas, 49 anos. Depois aquele bloco verde, ali se refere a 62 semanas, ou seja, 434 anos. Isso, somando-se, dão 483 anos. Faltando para completar esta semana, para completar essas 70 semanas de Daniel, apenas uma semana. Então vamos entender este gráfico que está aí colocado na tela. Do decreto, o primeiro decreto inicia-se na reconstrução de Jerusalém. Deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém. Os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de Artaxerxes, baixado em 445 a.C., conforme está escrito na palavra de Deus, lá no livro de Neemias, no capítulo 2. O segundo bloco é o período da chegada do Messias. Neste tempo, o Senhor foi morto e mais tarde Jerusalém foi destruída através da liderança do general do exército romano Tito, em 70 depois de Cristo. Observe bem aí. Esse período corresponde até o Messias e a chegada do general Tito, que veio e destruiu ali a cidade de Jerusalém e saqueou todo o povo. Então, nesse gráfico nós vemos ali, depois do Messias, um parênteses que se abre. E dentro deste parênteses está a igreja de Jesus. Ou seja, Deus vinha tratando com o povo de Israel até o Pentecostes. Mas quando aconteceu o Pentecostes, Deus começou a tratar com a igreja e não tratou mais com o povo de Israel. Deus agora trata diretamente com a igreja. O que acontece nesse parênteses? Deus não está falando com o povo de Israel. Deus fala com a igreja. Nós somos o novo Israel. Você pode acompanhar isso lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando ele fala que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a raça eleita, o povo escolhido. Nós somos o povo de Deus agora. A igreja o povo de Israel está silenciado, mas porém não está de todo cortado. Deus voltará a tratar com eles. Quando? Quando a igreja for arrebatada. Porque daí sobra aí uma semana, lá no final, depois do arrebatamento, Deus volta a tratar com a igreja nesse período de 7 anos, que é a última semana. Vamos lá. Por que nós defendemos essa posição pré-tribulacionista? Eu vim hoje aqui para trazer alguns fundamentos desta crença pré-tribulacionista. Ao todos são 9 fundamentos da crença pré-tribulacionista. Vamos ao primeiro. Noé e sua família subiram na arca antes do dilúvio. Está lá em Gênesis capítulo 7 e versículo 13. E só desceram da arca depois que o dilúvio terminou. Observe lá em Gênesis capítulo 7, versículo 13. E no mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Eles entram na arca, a arca é fechada por dentro, o anjo fecha a porta da arca e começa então as chuvas, o dilúvio, e mesmo que alguém quisesse entrar na arca, não podia, não estava acessível, porque foi o anjo que fechou. Mas a Bíblia vai registrar que eles descem da arca
depois, lá em Gênesis capítulo 8, 16, saiu da arca tu com tua mulher, saí da arca tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, lá em Gênesis capítulo 8 e 16. Ou seja, eles entraram antes de começar o dilúvio e saíram depois que terminou o dilúvio. A mesma coisa acontece com a igreja. Em 1 Tessalonicenses 4 e 17, a Bíblia diz que nós seremos arrebatados. Olhe lá o que Paulo disse: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso, Paulo já está falando que os mortos ressuscitarão primeiro, irão ao encontro do Senhor, depois nós, os que ficarmos vivos. Isso tudo muito rápido, isso tudo num piscar de olhos, muito rápido. A igreja será arrebatada, isto sairá daqui a encontrar com o Senhor nos ares. E aqui então começa o anticristo, o dilúvio no caso. Esse dilúvio de sofrimento para a humanidade começa quando a igreja é tirada. Mas lá em Zacarias capítulo 14, 5, assim cremos nós, que então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos contigo. Nós acreditamos que quando Israel estiver em perseguição, quando o anticristo estiver perseguindo Israel e eles não têm mais para onde correr, então o Senhor Jesus se manifestará nas nuvens e virá para socorrer o povo de Israel. Quando ele vier para pisar sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se fendirá, abrirá em duas partes, e eles serão salvos pelo Senhor, a Bíblia diz que nós, os santos, virão com ele. Alguns acreditam ser os anjos, mas nós particularmente acreditamos que a Bíblia está falando sobre os que foram arrebatados. Os santos arrebatados aqui é que estão descendo com o Senhor Jesus. Viemos aqui para trabalhar. Então, se você pensa que vai ser arrebatado e vai ficar lá no céu, deitado numa rede, ouvindo harpa, você está muito enganado. Quando você ir para o céu, quando ir com o Senhor, você irá prestar serviço, você irá trabalhar para o cumprimento da vontade do Senhor, o soberano. Segundo fundamento da igreja, do pré-tribulacionismo, nós lemos lá que Ló e sua família foram tirados de Sodoma antes da destruição daquela cidade. Lá em Gênesis capítulo 19 e 16, ele porém demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Ou seja, antes da cidade ser destruída com fogo, antes do juízo de Deus cair sobre Sodoma e Gomorra, Deus os tirou de lá, Deus os tirou do sofrimento. Eles até estavam se demorando, estavam ficando muito tempo. Então o anjo pegou pela mão e o arrebatou da cidade, ou tirou com força da cidade, porque esta é uma terminologia da palavra arrebatamento. Tirar com força, com violência, arrancar, transportar de um lugar para o outro de repente. Isso é arrebatamento. Então o anjo pegou pela mão, porque eles estavam demorando na cidade, e o levou para fora da cidade. Então o juízo aconteceu na cidade. Se fôssemos crer como os midi-tribulacionistas, eles estariam saindo e a cidade já estava pegando fogo, e eles estavam escapando do fogo e saindo da cidade. Não, a Bíblia diz que eles primeiro estavam lá fora da cidade, e então a cidade foi destruída. Terceiro fundamento pré-tribulacionista. Lá em Isaías capítulo 57, versículo 1 está escrito: perece o justo e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. Então olhe bem o que a palavra está dizendo. O justo é levado antes que venha o mal. Quarto fundamento do movimento pré-tribulacionista:
A Bíblia nos dá uma promessa de escape para os salvos. Lá em Lucas capítulo 21 e versículo 36, Jesus disse: vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder. Preste bem atenção que a palavra está dizendo: escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Quinto fundamento pré-tribulacionista: Deus não nos destinou para a ira. Israel e as demais nações serão julgadas na tribulação, ou seja, a ira, mas a igreja será julgada antes, será arrebatada antes. Lá em 1 Pedro 4,17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Pedro está dizendo claramente que o julgamento começa pela casa, a casa de Deus, a igreja de Jesus. O julgamento começa aqui, é a igreja que vai ser arrebatada, e depois é que vai julgar o mundo, aqueles que desobedeceram. Como está escrito lá, esse julgamento que está falando, aqueles que foram desobedientes a palavra, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 até 23, não é segredo para ninguém o que diz a palavra do Senhor lá. Muitos me dizem Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus porque não fazem a vontade de Deus. E vão dizer: nós não expulsamos demônios, nós não fizemos milagre, nós não pregamos a tua palavra, nós não fizemos muitas maravilhas. Jesus dirá abertamente, ou seja, para todo mundo ouvir: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vocês são praticantes de iniquidade. Amado irmão, preste bem atenção, a palavra do Senhor está sendo clara de que a igreja será arrebatada antes da tribulação, porque aquele que não fez a vontade de Deus, aquele que não serviu ao Senhor, ele ficará para trás, ele não poderá estar com o Senhor, e mesmo que ele grite, o Senhor diz: você é praticante de iniquidade, você é amante do pecado, fique aí com o seu pecado, sofra por causa do seu pecado. É claro o que está dizendo aqui. Então observe mais um argumento, sexto fundamento de que a igreja não passará pela tribulação: Deus nos guardará da tribulação. Apocalipse 3:10 diz isso. Diz assim a palavra do Senhor: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Vocês guardaram a palavra do meu testemunho, guardaram-a, foram fiéis, então eu os guardarei da hora da tentação, da hora da provação, da hora da tribulação que há de vir sobre todos os homens na terra. Observe também que a palavra do Senhor diz, sétimo fundamento: João viu a igreja no céu antes dos juízos da tribulação. Lá em Apocalipse 4:1, depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. É importante que o texto que diz devem acontecer, essa tradução, ela, se você pegar o original para trazer a tradução exata, ela está dizendo assim: as coisas que não tem como não acontecer, elas vão acontecer de qualquer jeito, essas coisas vão acontecer. E se você observar, a Bíblia está falando lá no capítulo 2 e o versículo 3 de Apocalipse, está falando da igreja, está falando da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, e quando chega no capítulo 4, aí é que vai tratar dos acontecimentos futuros, coisas que vão acontecer. Então a igreja está antes dos juízos de Deus. Lá do capítulo 4 em diante é que começa a falar sobre os juízos. Oitavo argumento, oitavo fundamento do movimento pré-tribulacionista: a 70ª semana de Daniel
é a última semana. Essa última semana de Daniel, ela pertence à lei. Ela não pertence à graça, ela pertence à lei. 70 semanas sobre o teu povo, Daniel. Então é ao período da lei, ela não se refere ao período da graça. 2. É tempo de angústia para Jacó, ou seja, tempo de angústia para Israel, não para a igreja. A igreja não tem nada a ver com esse período aí, as 70 semanas para o teu povo. Essa última semana não é para a igreja, essa última semana é para o povo de Israel. 3. Deus não vai tratar com a igreja e Israel no mesmo período, porque agora nós somos o povo de Deus, o Israel de Deus, a geração eleita de Deus. Agora, quando a igreja for arrebatada, a noiva do Cordeiro foi levada e Deus volta a tratar aí com o povo de Israel. 4. Deus não mistura a lei e a graça. Não tem nada a ver. O período da lei é o período da lei, o período da graça é o período da graça. 5. A última semana complementa o tempo sobre Israel nas 70 semanas. É o que eu estou dizendo. Aqui Deus fala com Daniel. Daniel queria saber, Deus falou: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. Essa última semana é a que complementa o período do povo de Daniel. Deus volta a tratar com Israel tão logo a igreja seja tirada da terra. Enquanto a igreja está na terra, Deus não trata com Israel. A partir do momento que a igreja é arrebatada, então Deus volta a falar diretamente com Israel. 7. Termina essa última semana, ela vai terminar a dispensação da lei. Depois dessa semana, acabou o período da lei. Aí vai vir Cristo e vai julgar as nações, e vai julgar Israel, e vai estabelecer ali o milênio. Entra assim, então, a nova dispensação, a dispensação do milênio, a dispensação do descanso, da regeneração da terra, e assim por diante. 9º fundamento do pré-tribulacionismo: a revelação do anticristo é após a igreja ser tirada. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, nós lemos a palavra do Senhor, que, agora vai sabeis o que o detém. Detém quem? O anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ele se manifestará no tempo dele. Antes do tempo dele ser manifestado, ele não pode se manifestar, porque já o mistério da injustiça opera, sim. Somente há um que agora o retém. Quem? Até que do meio seja tirado. Ou seja, a igreja. Uns dizem o Espírito Santo, outros dizem a igreja. No meu ponto de vista, está falando da igreja, porque o Espírito Santo mora dentro da igreja. Ele veio e fundou a igreja, está com a igreja. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo volta para o céu com a igreja. Mas não vai ter Espírito Santo na terra? Vai, mas não morando dentro dos crentes, como é o caso de hoje. Se você crer no Evangelho, crer na palavra de Jesus, a Bíblia diz, ele mesmo disse lá em João capítulo 7, se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, um rio fluirá de dentro para fora. E isso ele estava se referindo do Espírito Santo, rios de águas vivas, rio de águas vivas, melhor. Rio de águas vivas fluirá de dentro de seu ser. Está falando do Espírito. Quando você, nesse período da graça, crê de verdade na palavra de Deus, o Espírito Santo faz morada dentro de você. Ele não faz visita, ele faz morada. Mas acontece o seguinte: quando a igreja for arrebatada, o Espírito não vai fazer mais morada dentro dos homens, porque agora volta um outro período, e no período da lei, o período antes da graça, o Espírito vinha sobre os homens e os tomava, e os ajudava, e os confortava, e os possuía para que eles desempenhassem tarefas, mas após isso ele se retirava, ele não permanecia. Eu acredito que assim será depois do arrebatamento. E continuando ali, então, quando esse que do meio foi retirado, a igreja, então será revelado o iníquo. Aí é que vai se revelar o anticristo.
Aí a Bíblia dá um salto gigantesco já para o fim dele, que diz: a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O império do anticristo será um império não muito longo, ele não vai durar tanto, serão apenas 7 anos. 7 anos em que ele vai fazer grandes estragos e vai provocar grande sofrimento. Porém, no fim dos 7 anos, o Senhor o destruirá pelo assopro de sua boca. Nós precisamos entender que a volta de Cristo, ela se dará em 2 etapas. Primeiro, o arrebatamento, conforme nós estudamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 até o 18. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia para você entender. Ali está falando claramente sobre arrebatamento, ressurreição de mortos. Irão ao encontro do Senhor nos ares. Esse arrebatamento não tem nada a ver com a segunda vinda de Cristo em glória. Essa segunda vinda de Cristo, ela se dá em 2 etapas. Primeiro, o arrebatamento, nas nuvens, ninguém vê ele. Ele apenas volta a buscar a igreja. E depois de 7 anos, ele volta então para reinar. São 2 fases diferentes. Lá em Mateus capítulo 24 e versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha, é bem diferente. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindos nas nuvens do céu com poder e grande glória. É bem diferente do arrebatamento. No arrebatamento, somente a igreja vai saber. Quando a trombeta soar, somente os salvos ouvirão. Somente aqueles que hão de ser arrebatados ouvirão o som da trombeta e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Somente aqueles que morreram em Cristo ouvirão o som da trombeta e serão ressuscitados. Aqueles que não serão arrebatados, aqueles que não creram em Cristo e morreram em seus pecados, não serão ressuscitados. Na segunda vinda de Cristo, em poder e grande glória, a Bíblia está dizendo claramente que todas as nações o verão e se lamentarão. O sinal será visível a todos os homens. Agora, note bem o que diz a palavra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda em glória, que está falando aqui, e a nossa reunião com Ele nos ares, olhe bem, está bem dividido. Essa reunião com Ele nos ares é arrebatamento. Aí Paulo vai continuar: nós vos exortamos, e continua o assunto. Irmãos, arrebatamento da igreja é o dia de Cristo. Filipenses 2,16 diz, eu vou ler do 15 até o 16: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, ou como estrelas no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ou seja, no dia do arrebatamento, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Está falando com a igreja: fique irrepreensível, em contato com Deus, para não perder. 1 Coríntios 1,8 diz: o qual vos confirmará também até ao dia, para serdes irrepreensíveis no dia, até o fim, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Note bem, são 2 coisas diferentes. Arrebatamento é o dia de Cristo. A segunda vinda visível em glória é o dia do Senhor, o dia da ira, o dia da vingança. Note o que diz a Bíblia lá em Jeremias capítulo 46 e versículo de número 10: porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia da vingança, para ele se vingar dos seus adversários. E a espada devorará e fartar-se-á e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. E olha o que diz em Amós 5,18: ai daqueles que desejam o dia do Senhor,
Para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Ao contrário do arrebatamento, que a palavra diz que nós devemos apressar a vinda do Senhor. Nós devemos desejar ardentemente a vinda do Senhor Jesus, o encontro com Cristo. Nós devemos querer encontrar com Cristo, mas o dia do Senhor, aqui a mostra dizendo, vocês estão querendo o dia do Senhor? Será um dia de trevas, será um dia terrível, o dia da vingança. Quando Jesus vier para estabelecer o milênio, ele trará julgamento, e muitos que estarão contra o povo de Deus, contra o povo ungido, o povo escolhido, serão destruídos na terra. No versículo 3 está escrito que a volta do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo de número 3. Notemos o que diz a palavra do Senhor lá. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e vos guardará do maligno. Lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4 e versículo 1 diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esse tempo está chegando. Esse tempo é o tempo em que o anticristo está para se revelar. Então vem a pergunta: quando o anticristo será revelado? Ele já está entre nós, ele já está revelado. O anticristo, segundo a palavra do Senhor, ele só se revelará, só assumirá seu reino, ele só assumirá seu império depois que a igreja for arrebatada. Ele só pode se revelar depois do arrebatamento. O Espírito na igreja, o Espírito Santo na igreja, restringe o mal na terra. Enquanto a igreja está aqui, o Espírito está na igreja e o mal não consegue imperar, o anticristo não consegue se levantar. Os projetos já estão na mesa, já tem todo um planejamento. Satanás já arquitetou tudo, está tudo pronto para estabelecer um governo mundial. Já se conversa muito sobre globalização, sobre império mundial, sobre governo mundial, porém parece que não consegue fazer. Mas quando a igreja for arrebatada, o ministério restringente do Espírito Santo será afastado, a igreja será levada, e o mal atingirá proporções como nunca houve desde o princípio do mundo. É bíblico. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco há de haver. A apostasia já veio, e essa apostasia veio antes do arrebatamento. Mas o anticristo só será revelado após o arrebatamento da igreja. Porém, antes da vinda do Senhor Jesus em glória, os dois eventos, a apostasia e a revelação do anticristo, acontecerão de fato antes da vinda do Senhor Jesus, em perfeita coerência com a palavra de Deus. Concluindo então o nosso estudo de hoje, nós cremos que a igreja não passará pela tribulação, mas será levada antes para o céu. Alguns podem pensar, mas como haverá salvação depois do arrebatamento? Se com este evento termina o período da graça? As pessoas podem se perguntar assim: poxa vida, mas se a igreja for arrebatada, o período da graça se fechou, agora não tem mais salvação, então o Espírito não opera mais? Não, meus irmãos, a salvação sempre foi pela graça. Todos os homens salvos, desde o primeiro até o último, será salvo pela graça de Deus e não pelas obras. As obras dos homens só condenam os homens. Por mais justo que ele seja, ele ainda é pecador e não é digno de entrar na presença de Deus. Mesmo o mais justo homem, e não conseguiu agradar perfeitamente a Deus. Ele precisa de Cristo, ele precisa da graça. A salvação sempre foi pela graça. E a Bíblia relata que uma grande multidão será salva na tribulação, porque darão as suas vidas por Cristo,
mas não é pelo seu sacrifício que serão salvos. O seu sacrifício será necessário, mas a salvação sempre será pela graça, através de Cristo. A salvação sempre vai acontecer pela graça, antes da lei, depois da lei, durante a lei, sempre salvos pela graça. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu vou deixar aqui 5 perguntas para você ver se você realmente aprendeu alguma coisa nesse estudo. Se você responder essas 6 perguntas aí nos comentários do vídeo, você responder as 6 perguntas e me passar o endereço, eu mando um brinde para você aí, irmão. Vamos lá, pergunta de número 1. De que maneira é dividida as 70 semanas de Daniel? Como que elas são divididas? Como é que é essa divisão? São 70 semanas, mas ela tem 3 divisões. Como que é dividida essas semanas? Pergunta de número 2. A última semana das 70 se refere a que período? E com quem Deus estará tratando nesse tempo? São 70 semanas, existe uma que ainda não aconteceu. Nesse tempo, Deus estará tratando com quem? Pergunta número 3. Quais são as 3 posições teológicas sobre o arrebatamento? E qual delas nós estamos defendendo aqui nesse vídeo? Pergunta de número 4. A tribulação pertence à dispensação da graça ou à dispensação da lei? Fácil, né? Pergunta de número 5. Noé e sua família subiram na arca antes do dilúvio e só desceram depois que o dilúvio terminou. O que isso quer dizer com respeito à igreja? Pergunta de número 6. O que impede a manifestação do iníquo? Ou seja, o que impede de o anticristo assumir o governo mundial? O que falta? O que impede ele? Responda essas perguntas. Se estiver tudo correto, eu mando para você um brinde. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho aí, para que cada vez que um vídeo for subido, você já receba a notificação e possa assistir com a gente. Deus te abençoe, em nome de Jesus.